Bom, boa tarde. Nós estamos aqui hoje na sexta sessão do seminário Ordem e Contingência na Teoria Sociológica. Nosso tema de hoje é atualização e potencialização da contingência pelo dispositivo técnico. Da técnica nos tempos da antiguidade grega até o surgimento do dispositivo técnico em tempos modernos, expande-se a história do desocultamento. Não é possível definir exatamente o momento quando a técnica se transformou em técnica moderna. Não obstante, ouvimos que a constatação de Leibniz em 1671, nenhum efeito sem causa, marca o início de uma época que se distingue radicalmente das anteriores. Nos últimos aproximadamente 300 anos, surge uma dinâmica que revoluciona, na base dos conhecimentos técnicos científicos, de forma exponencial, praticamente qualquer dimensão da vida humana na Terra. O fato que essa dinâmica racionalizante mostrou sua força primeiramente na Europa deve-se de uma constelação histórica única, pois somente aqui convergiram precocemente descobertas científicas e invenções tecnológicas com o Estado racional e a empresa capitalista. Não é a cobiça dos colonizadores espanhóis, portugueses, ingleses ou franceses, não o simples roubo ou a imposição da fé cristã que fizeram da expansão europeia o motor daquilo que chamamos globalização. Nem a supremacia militar bruta por si só teria tido a força para submeter o mundo a uma dinâmica transformadora que envolve as sociedades humanas desde que o dispositivo técnico consegue mostrar todo o seu potencial. Na Europa Central, isso é o caso notadamente na Inglaterra, França e Alemanha, desde a Revolução Industrial do século XIX. Em outros países aconteceu e acontece a modernização técnica sucessivamente ou, em caso do seu insucesso, condena países inteiros à escassez e uma série de outros problemas. Teorias do imperialismo captam realisticamente o fenômeno da expansão europeia, falham, não obstante, na sua análise. Pois não é o mecanismo político-militar que está no centro da dinâmica globalizante, nem o capitalismo por si só, entendido como lógica do funcionamento da empresa privada, teria tido a força de fazer de um mundo de 7 bilhões de indivíduos o que ela é hoje. Se queremos falar sobre o ponto de partida das dramáticas mudanças globais dos últimos 300 anos, temos que falar sobre o dispositivo técnico e suas características. Com isso, não afastamos-nos da questão da ordem e contingência, pois o dispositivo técnico acessa primeiramente as estruturas ordenadas do ser para potencializar sua contingência com suas manipulações e construções. O ser, que necessariamente é o que é, revela em processos do seu desocultamento técnico que também poderia ser diferente. O dispositivo técnico, mobilizando necessidade e possibilidade daquilo que é, potencializa a contingência no sentido de abrir as possibilidades do necessário. Por entender essa potência do dispositivo técnico, temos que, no próximo passo, voltar nossa atenção às suas características peculiares. Ainda, inicialmente, uma palavra sobre duas vertentes teóricas vinculadas com o nome de Samuel Eisenstadt e Michel Foucault, relevantes para nossa temática. Vamos nos dedicar aos dois autores em capítulos à parte, pois tanto a teoria da modernidade heterogênea, ou multiplicidade, a modernidade, em outras traduções,
Então, pois tanto a teoria da modernidade heterogênea, no original alemão, Vielfalt der Moderne, tanto então essa perspectiva de Eisenstadt como de Foucault merece atenção especial. O Eisenstadt constata que no mundo contemporâneo desenvolveram-se, sob o impacto da modernização europeia, modernidades peculiares, como a teoria dos dispositivos e do poder de Foucault merece a nossa atenção, porque nós trabalhamos com o conceito do dispositivo, temos que sim esclarecer qual seria o nosso uso, qual é o uso que o Foucault faz. Não obstante, já alertamos que opomos-nos a uma teoria culturalista da modernidade que perde facilmente no plano conceitual a unidade da sua dinâmica de vista, pluralizando seu conceito, apontando para óbvias diferenças históricas, políticas e culturais. Também Foucault, apesar de nos apresentar como historiador um rico material sobre a gênese da Europa moderna ou contemporânea, nas suas análises da história de hospitais, psiquiatrias e prisões, além da história da própria sexualidade, opera com o conceito de dispositivo que não compartilhamos. Já mostramos que a indefinição do dispositivo em Foucault e na esquerda dele em Deleuze e Agamben dificulta a sua compreensão e seu uso em análises de cunho sociológico. Como mera ilustração dessa dificuldade, chamamos a atenção para o emprego do dispositivo de aliança por Foucault, isso é, o dispositivo que regulamenta as relações familiares, em especial entre homem e mulher e entre os filhos e seus pais. Onde Foucault usa o termo dispositivo para falar sobre um sistema de regras que definem o permitido e proibido, identificaria um sociólogo logo uma determinada moral social. Onde Foucault usa o dispositivo para falar sobre a reprodução contínua das relações familiares e a manutenção das regras de comunicação interna, identificaria o sociólogo a tradição e a socialização. Onde Foucault se refere com o dispositivo ao estatuto definido de cada na aliança familiar, usaria o sociólogo o conceito de papel social ou, eventualmente, o conceito de hierarquia, além de outros conceitos da sociologia da família. Onde Foucault detecta a inserção dessa família na economia, teria nenhum sociólogo problema se concordar, somente não usaria o termo dispositivo para falar sobre esse fato. Em seguida, partindo da ideia heideggeriana do Gestell, vamos usar o termo dispositivo de forma diferente e, como achamos, mais modesta. Isso é, somente referente ao seu conteúdo técnico. Este último conceito também usado no sentido de Heidegger. A tentativa de mais clareza e distinção revela logo uma complexidade que somente conceitos simples sabem gerar. Queremos nomear logo as principais características do dispositivo técnico para dar uma primeira impressão tanto da sua complexidade como da direção e da sua unidade conceitual. Então, o dispositivo técnico abrange os seguintes subconceitos ou as seguintes características. Todos eles juntos formam esse dispositivo técnico. São 16 características centrais. Lista que poderíamos, porventura, ampliar, mas isso criaria mais problemas além dos que nós já identificamos. Então, primeiro, faz parte, ou é uma característica do dispositivo técnico, a racionalização. Segundo, a materialização. Terceiro, a quantificação. Quarto, a objetivização e imposição do sujeito. Quinto, a homogeneização. Sexto, a funcionalização.
Sétimo, a manipulação. Oitavo, a produção. Nono, a reprodução. Décimo, a substituição. 11º, a construção. 12º, a aceleração. 13º, o deslocamento. 14º, a virtualização. 15º, a emergência. E 16º, o aberto. Em seguida, vamos dar, ponto por ponto, algumas breves explicações, sabendo que cada um desses itens, cada uma dessas características, no fundo, exige no mínimo um capítulo de livro para falar o básico sobre cada característica. Mas o nosso objetivo aqui é passar o sentido do conceito. E com isso, claro, nós não esgotamos esses itens. Mas eu queria só fazer uma proposta realmente alternativa para a definição do dispositivo enquanto dispositivo técnico. Então, primeiro, a racionalização. A técnica moderna é impensável sem a ciência moderna. Por vezes, até confundem-se os dois, o que justifica para alguns autores se falar hoje de uma tecnociência. Até a palavra tecnologia une as palavras gregas techne e logos e dá a entender que a técnica moderna, assim denominada, contém lógica, razão e cálculos. Nem precisamos falar sobre bombas inteligentes para apontar algo que hoje já possui um certo grau de obviedade. Isso é a íntima relação entre ciência moderna e técnica moderna. Na verdade, não é somente a técnica que incorporou elementos científicos. A própria ciência é técnica, quando usamos o termo técnica suficientemente abrangente. Empregamos tanto técnica quando lemos, escrevemos e, o que é mais grave, quando pensamos. E temos que ir além. Nós não usamos somente a técnica sob condições modernas, pensamos tecnicamente. Isso é o caso quando experimentamos nos nossos laboratórios, quando colecionamos dados, quando relacionamos um dado com o outro, ou quando calculamos as probabilidades da emergência de eventos que nos interessam. Pensar tecnicamente significa também livrar-se da inexatidão, do ilógico, do antinômico e do paradoxal. Com uma palavra, pensar tecnicamente significa ser racional. Heidegger suspeita que o pensar neste sentido não é mais, apesar dos procedimentos tecnicamente corretos, um pensar no seu sentido autêntico. Apesar de todos os avanços científicos, assim diz o autor, nós ainda não pensamos. Mas se a ciência não pensa, o que ela faz? A ciência moderna é somente a outra metade da técnica moderna, na medida em que ela reproduz na sua estrutura interna o que é próprio da técnica. Outros denominaram a razão aplicada desta maneira razão técnica ou razão instrumental, conceito que indica a íntima relação da razão científica com os instrumentos, como nos fala da instrumentalização da própria razão por fins alheios. A crítica à razão instrumental, em Horkheimer e Adorno, ainda sugere a possibilidade da emancipação da razão do seu status moderno de mero instrumento, e o jovem Jürgen Habermas, ainda andando nos passos dos seus mestres, identifica interesses que guiariam o processo da busca de conhecimento. Estes seriam de natureza técnica, prática e, assim a esperança de Habermas, emancipatória. O dispositivo técnico tem como seu eixo principal o processo da racionalização. A análise de Max Weber do racionalismo ocidental e a interpretação de Heidegger da metafísica europeia elucidam com nitidez o contexto no qual o dispositivo técnico nasceu e se fortaleceu.
Todas as outras características deste dispositivo vão nos remeter de uma ou outra forma à questão da metafísica e do racionalismo ocidental, pois o dispositivo técnico é também, como foi dito, uma forma de pensar. O pensar científico, acompanhado pela experimentação em laboratórios e outras formas de exploração prática, revelou de forma cumulativa estruturas ordenadas do ser e conseguiu formular leis do comportamento dos seus elementos. Assim, ficou evidente que algo é necessariamente como é. Somente na base do conhecimento das leis da natureza conseguiu o homem potencializar suas forças em empreendimentos econômicos nunca vistos antes. Segundo, a materialização. A técnica não precisa recorrer a um discurso antimetafísico para revelar sua natureza, pois ela tem uma relação meramente física com seu ambiente e consigo mesmo. Aliás, sob a perspectiva técnica, torna-se tudo somente matéria, a ser transformada em material dos propósitos mais diversos. Para um cientista moderno, cujo mundo é exclusivamente material, possui a fala na materialização pouco sentido, pois pressupõe que seria possível transformar algo em matéria que não é matéria. No entanto, materializar denomina, sim, o processo de tornar algo material que não o é plenamente. O dispositivo técnico evoca exatamente isso. Ele apresenta o ser somente enquanto matéria e sugere que este seria plenamente acessível, tratado de maneira técnica. Mesmo o ser humano pode ser materializado, neste caso entendido e manipulado como um depósito de órgãos, genes, moléculas e átomos. Em uma palavra, o homem materializado não possui alma. Historicamente, o conceito de materialização tem sua correspondência no processo da profanização que desapropriou o mundo da sua proteção pelo sagrado, pelos espíritos ou pelo tabu e outras prescrições inibidoras que remeteram de uma forma ou outra aos fenômenos poderosos de origem imaterial ou metafísica. A materialização enquanto profanização muda os regimes de tempo das sociedades pré-modernas. Estas conhecem tempos dedicados ao culto do sagrado que foge das regras do cotidiano e dá notícias de forças poderosas e estranhas que apoiam, relativizam ou destruem os fazeres humanos. Prudente dedicar parte do tempo da vida àquelas misteriosas forças, ora para atrair sua companhia benevolente, ora para tentar acalmar com os ritos mais diversos seus ânimos. Tempos para sacrificar, tempos para dançar e cantar, tempos para retiros espirituais e tempos para rituais sagrados e coletivos testemunham como as sociedades humanas, com grande variação cultural, dividiram seus tempos em tempos sagrados e tempos profanos. A materialização daquilo que é torna a abrangência do profano universal e transforma o tempo em uma linha reta, infinita e sem sentido. Com a falta de constrangimentos e restrições pelo sagrado, fica o dispositivo técnico livre de qualquer obstáculo cultural na sua aproximação ao necessário e possível. Terceiro, a quantificação. A quantificação é um procedimento que transforma qualidades de maneira que estas podem, com suporte matemático, ser descritas como variáveis numéricas e submetidas a operações de cálculo. Sem a quantificação e a matematização, não existe ciência moderna, nem a tecnologia contemporânea. O dispositivo técnico precisa inputs quantitativos e tende, devido à sua lógica intrínseca, a substituir qualidades por quantidades. Resultado da quantificação é a valorização de respostas
que seguem a pergunta quanto. Paralelamente, ocorre a desvalorização de respostas resultantes da pergunta como. Parece impossível transformar determinadas qualidades, como a complexidade e profundidade de uma argumentação filosófica, por exemplo, em quantidade. Não obstante, os currículos científicos padronizados conseguem traduzir tanto os textos mais espirituosos como os mais achatados em números. Os indicadores de produtividade informam sobre a quantidade de publicações, mas não sobre sua qualidade. O que chamamos reconhecimento social parece depender, no mundo científico, cada vez mais dessas quantidades que informam sobre o peso científico e social de alguém. 4. Objetivização e imposição do sujeito. A técnica moderna é sempre sociotécnica. Enquanto tal, ela mostra os traços elementares da sociedade no seu design. Estruturas técnicas altamente centralizadas, por causa de necessidades produtivas e administrativas, espelham sociedades que se auto-organizaram segundo os critérios da grande máquina. Isso está no centro das análises de Mumford sobre a técnica. E recomendo como leitura. Também vale o inverso. Complexos técnicos centralizados produzem estruturas sociais com poucas margens para a liberdade individual. Usinas nucleares nunca podem ser abertas à participação popular. Tampouco podem ser desligadas na hora quando uma agremiação política acha oportuna. O dispositivo técnico que se impõe à natureza prolonga essa imposição para dentro do corpo social. Esta imposição é consequência direta da tensa relação entre sujeito e objeto, entre o antro pós-moderno e seu habitat natural, submetido a disposições técnicas unilaterais. A valorização da vontade do poder, o empoderamento ou a interpretação da realidade enquanto construção pelo Homo faber também podem ser compreendidas como projeções do dispositivo técnico. Este começa a jogar sua sombra sobre o mundo da vida e reproduz sua lógica intrínseca no âmbito social. 5. Homogeneização e uniformização. A homogeneidade é a igualdade dos elementos de um sistema por toda a extensão do mesmo. A homogeneização, consequentemente, é a transformação de heterogeneidade em homogeneidade. Este conceito é normalmente usado na física ou na indústria, onde materiais com qualidades homogêneas são indispensáveis para uma série de procedimentos. No cotidiano, o leite homogeneizado deve ser o exemplo mais conhecido da uniformidade e da qualidade de um produto de consumo. A produção industrial demanda inputs homogêneos, como produz outputs homogêneos na forma de objetos de qualidade uniforme. O fato que a homogeneização precisa ser induzida tecnicamente mostra que ela é in natura praticamente inexistente. Na realidade, não submetida à intervenção humana, predomina a heterogeneidade, como nos ecossistemas ou em qualquer sistema dinâmico. Diferenciais energéticos caracterizam tanto o universo como a vida. A entropia, isso é, a distribuição homogênea de matéria e energia em sistemas fechados, é um equivalente conceitual à morte. Processos vivos são sempre processos negentrópicos, isso é, processos que restabelecem a ordem enquanto diferenciais energéticos. Com a grande indústria, estão sendo trazidos para dentro e para o centro da atividade humana processos de homogeneização, tanto no plano da produção como dos produtos, cuja uniformização é fundamental para a produção de bens de massa para dentro da sociedade. O operador da produção repete movimentos ainda não assumidos por máquinas
e absorve dessa maneira o padrão homogeneizador da grande indústria. No plano macro-sociológico, aparecem as massas dos operários como resultado desse aspecto do dispositivo técnico. A transformação de vastas partes da sociedade em massa humana, facilmente constatável nas fábricas e posteriormente nos exércitos do serviço militar geral, tem consequências para a vida social como um todo. Massas humanas, como mostraram em estudos de Le Bon e Sigmund Freud, tendem a um alto grau de volatilidade e instabilidade. Observação confirmada em estudos sociológicos de Weber sobre a dominação carismática. A sociedade, enquanto sociedade de massas, é destradicionalizada ou em processo de destradicionalização e carece de hierarquias e outros elementos ancorados na heterogeneidade, capaz de garantir o nexo social. Em outros termos, constata Durkheim esse fato quando relata que em tempos de crescimento industrial rápido surge o fenômeno de anomia, o estado social sem regras. A homogeneização, como outras características do dispositivo técnico, pode se tornar objeto de culto pela mesma sociedade que ela atinge e transforma. Assim, a ideia da igualdade perante a lei expressa primeiramente o respeito à heterogeneidade perante a autoridade máxima, como contida também na afirmação todos são filhos de Deus. A radicalização da ideia da igualdade em ideologias totalitárias amputa a autoridade garantidora da igualdade para proclamar uma igualdade de fato. Massas humanas, racialmente ou funcionalmente, como operários, soldados, camponeses, etc. Então, massas racialmente ou funcionalmente homogeneizadas são o resultado disso. Aqui, a potencialização da contingência no plano da ordem e da instabilidade ganha uma curiosa atualidade. Sexto ponto e sexta característica, a funcionalização. O movimento racionalizante do dispositivo técnico sistematiza os elementos no seu ambiente segundo o critério da funcionalidade para seus próprios fins. No mundo dominado pelo dispositivo, somente sobrevive o que é funcional ou irrelevante. No processo da funcionalização, torna-se aquilo que é disfuncional ou até, então, irrelevante, funcional. Não por acaso, a engrenagem é tida por muito tempo a metáfora da modernidade técnica. A engrenagem é a expressão do funcionamento de cada um dos seus elementos, que estão sendo movidos e movem outros, conforme padrões pré-estabelecidos. O fascínio pelo funcionamento influenciou tanto a teoria social como práticas institucionais modernas. Até os grandes contraprojetos ao capitalismo do século XIX e XX se renderam ao mito da máquina, na tentativa de realizar mecanismos de controle econômico e político que, no entanto, não funcionavam. Curiosamente, encontra o dispositivo técnico, nos limites da sua funcionalidade, seu maior desafio. Este é tanto técnico como legitimatório. Técnico, na medida em que a exigência apropriada direcionada à técnica é que ela funcionasse. Legitimatório, na medida em que o funcionamento da técnica é o que sustenta a modernidade técnica. Falhas morais dos políticos ou imperfeições do seu sistema jurídico ou representativo suporta a sociedade contemporânea ad nauseam. A falta de energia elétrica, o breakdown do sistema de comunicação, etc., colocam imediatamente em xeque aquilo do qual a moderna técnica mais depende, seu funcionamento. Sétimo, manipulação. Agente principal da manipulação é a mão humana. Ela, atrelada à curiosidade da sua mente, concebe as coisas e leva-as até os seus olhos. Da percepção das perspectivas variadas inerentes a cada objeto, surge a percepção das possibilidades ainda não exploradas.
A vontade de combinar diferente, cortar em pedaços, desmontar, moldar e pintar, jogar longe ou deixar em lugar diferente, juntar com outros objetos, enfileirar ou montar, etc., são somente algumas das possibilidades que emanam da habilidade da mão e das qualidades do objeto encontrado. O que move a manipulação parece o princípio: por que deixar algo assim que também poderia ser diferente? Ela é guiada pelo desejo de descontextualizar e transformar. De certo modo, a manipulação é o contraponto ao veredito deixar ser, encontrada nas filosofias e culturas contemplativas. Contemplar deriva-se das palavras latins cum templo, com o templo. O que pode dar à contemplação o significado, colocar algo nas circunferências do divino. A manipulação interrompe a ordem do lugar sagrado, pondo a mão naquilo que é intocável. A técnica moderna somente aumentou o alcance da mão até que consegue plantar orelhas humanas nas costas de ratos de laboratório. Como sempre, a técnica precisa o homem para mostrar seus potenciais e o homem precisa a técnica para aumentar sua potência. O dispositivo técnico não é, então, um deus ex machina que agisse sem a participação humana. No entanto, o homem não pode manipular tecnicamente o mundo ao seu bel prazer. O dispositivo técnico permite certos movimentos e inibe outros. A manipulação ocorre dentro dos padrões de possibilidades do dispositivo técnico. Este dispositivo pode ser interpretado como um fenômeno sociotécnico, sim, mas não por isso torna-se uma construção da autoria exclusiva do homem. Oitavo, a produção. A fabricação de artefatos em larga escala é simplesmente o cerne da sociedade industrial. Ela pressupõe manipulação, funcionalização, quantificação, homogeneização, materialização e racionalização. A fábrica, com a máquina a vapor no seu centro, tornou-se cedo o símbolo da sociedade, moderna ou capitalista, porque representa historicamente uma manifestação já bastante madura daquilo que chamamos dispositivo técnico. Com a fabricação surge a serialização da produção. Isso é, a peça única elaborada pelo artesão está sendo substituída pela cópia sequencial. Novidades emergem com a descoberta das qualidades diferenciadas dos materiais. Novidades que no berço do seu surgimento já são condenadas a servir de matrizes para outras sequências e repetições. Com a interconexão e aglomeração das fábricas, transformam-se todas as relações sociais até que a sociedade se apresenta como um gigantesco sistema fabril, isso é, como sociedade industrial. Com a globalização, mudam os parâmetros para a alocação ideal de recursos. Antigos centros da industrialização perdem parte das suas vantagens comparativas e reestruturam o seu sistema produtivo. A fábrica do mundo globalizado não une mais todos os seus componentes no mesmo galpão. A fábrica mesma está sendo globalizada e estende hoje o mecanismo da fabricação sobre todos os continentes. O mundo fabricado torna-se, apesar da sua artificialidade, progressivamente a segunda natureza do homem. Homem que se assemelha cada vez mais aos tentáculos de um coral na ponta de petrificações milenares, resultado das suas próprias atividades. 9. Reprodução. Já no bojo da fabricação encontramos a repetição, a serialização e a cópia. Reproduzir significa tudo isso e mais um passo decisivo além. Com a fabricação alcança o dispositivo técnico as precondições da reprodução das condições de vida do ser humano. A reprodução engloba cada vez mais os ciclos reprodutivos vitais, desde os processos metabolísticos até a criação e procriação de descendentes. Reproduzir tecnicamente a vida
fecha o circuito entre a artificialidade e naturalidade. A natureza torna-se técnica e a técnica torna-se natureza. Que essa equação não fecha ainda perfeitamente é um desafio ao gosto do dispositivo técnico e seus agentes. 10º. Substituição. O que não se encaixa perfeitamente pode ser substituído. Também aquele que foi gasto pode ser trocado por uma peça nova. Finitude e infinitude, mortalidade e imortalidade, momento e eternidade configuram entre os grandes temas da teologia, da filosofia, da poesia e da arte e evocam, desde os tempos remotos, o homem para dar as respostas mais diversas. A técnica moderna, de sua maneira, acessa esses temas. Ela injeta o máximo possível de tempo do mundo para dentro do tempo da vida, sem, contudo, poder resolver o problema da mortalidade. Ela acelera o aproveitamento do tempo da vida e prolonga o tempo à disposição, substituindo aquele que foi gasto proteticamente. No horizonte da modernidade técnica aparece, desta maneira, o Homo proteticus, que é o Homo faber, aplicando a força inovadora da técnica moderna a si mesmo. 11º, a construção. Não surpreende que o mundo aparece nos olhos do técnico moderno como uma gigantesca construção. Isso não foi sempre assim. O homem não denominava durante milhares de anos o mundo como uma criação. Acontece que a criação e a construção apontam nas direções diversas. A criação do mundo pressupõe um Deus criador que fez o mundo conforme sua vontade misteriosa. O mundo construído já é um mundo sem Deus. O construtor do mundo técnico é o próprio homem que não aceita a sacralidade daquilo que está na sua mão. Cada vez mais expande o dispositivo técnico suas competências e apresenta tudo, desde os valores morais até os laços emocionais mais delicados como construídos. Até a sexualidade aparece curiosamente como uma construção, senão como uma opção a ser construída pelo sujeito. Índio é quem se declara, isso é, construir o índio. E o problema, antes de existir, tem que ser construído. Sentimos como o dispositivo técnico começa a perder a noção de realidade e parte na direção de horizontes inusitados. As possibilidades inexploradas são, mais uma vez, o atrator contingente da sua movimentação. 12º. Aceleração. Nosso tempo é o tempo que é próprio do ser humano. Ele é o tempo da nossa vida. Isso é o tempo lento do nosso amadurecimento, é o tempo do luto e o tempo que o novo amor precisa para desabrochar. Os tempos próprios aparecem de forma desvinculada em diversas disciplinas acadêmicas. Necessário, então, consultar os físicos para saber mais sobre o tempo do espaço, seja ele aquém ou além daquele espaço que os sentidos dos homens ainda alcançam. Indispensável também perguntar aos filósofos para ouvir as suas indagações sobre o tempo e para tomar conhecimento das suas primeiras tentativas de pensar a técnica. A história, enquanto ciência, nos fala sobre a evolução dos artefatos e, junto com a antropologia, nos fornece informações e explicações sobre o uso culturalmente distinto da técnica e a existência nas diversas sociedades humanas de regimes temporais diferentes. Sobre os tempos próprios da vida e seus ciclos de reprodução nos informa a biologia, que também contribuiu significativamente para desvendar o funcionamento da vida, sem, todavia, poder revelar seu mistério. O dispositivo técnico ignora os tempos próprios e acelera qualquer processo de mudança. 13º. Deslocamento. O cosmos, antes da sua materialização,
não era aquele espaço que pode ser dividido em quadrantes e medido através da velocidade da luz. O espaço extraterrestre era o céu, a morada de Deus. Acreditamos tão piamente na materialização do céu que qualquer colonização dele com anjos, almas e deuses nos parece como fantasioso e inadequado. Assim aparece a espiritualização do espaço como uma atividade da rica fantasia humana e aquilo que chamamos materialização como a percepção, digamos, natural daquilo que realmente é. Do ponto de vista do dispositivo técnico, não existe materialização nenhuma, pois tudo o que é, para ele, é matéria. O ser é, tecnicamente falando, somente isso, material. O céu, que era o abrigo dos deuses, é agora a distância a ser percorrida pelos satélites. Uma parte dele, que identificamos através da mediação de altura como mais próximo, transforma-se em atmosfera, indispensável para os processos de metabolismo na Terra e, tecnicamente falando, um depósito de elementos gasosos. Alguns destes aproveitamos para suprir demandas especiais. Assim, engarrafamos oxigênio para aliviar disfunções respiratórias ou preocupamos-nos com um, assim chamado, buraco de ozônio. Preocupamos-nos porque não queremos adquirir um câncer de pele em consequência do excesso de raios ultravioletas que, assim dizem os cientistas, passam por este buraco com mais facilidade. O céu, véu enigmático da Terra-mãe em outros tempos, está vazio. No entanto, cheio de artefatos que lançamos em qualquer hora, repleto de ondas e sinais que codificam as nossas vozes e transmitem imagens de um continente para o outro. Para o dispositivo técnico, é o céu uma matéria, entre outras, em mero espaço, onde cada lugar pode ser descrito por um cruzamento de coordenadas. Ele é um conjunto de signos no GPS. Este artefato diferencia os lugares com precisão, não obstante, homogeneiza-os no exato momento da sua significação. A significação do lugar, com meios técnicos, não tem significado além de identificar um posicionamento. Para o dispositivo técnico não existe um lugar privilegiado. Podemos até dizer que o lugar, sob condições da modernidade técnica, desaparece, dando um enigmático sentido novo à utopia. Utopos quer dizer em grego nenhum lugar. A modernidade técnica é uma sociedade utópica, pois ela não tem lugar. Ela não possui cultura e língua, não tem memória, não tem o cheiro do lar. O niilismo europeu, criticado filosoficamente e combatido fanaticamente pelos fundamentalismos mais diversos, é mais do que a relativização moral ou a ausência de valores íntimos. Esse niilismo tem como sua base o dispositivo técnico que, através da homogeneização do espaço, tende a anular o lugar e, mais do que isso, tende, através da aceleração de qualquer processo de mudança, aniquilar o tempo próprio e substitui-o pelo tempo da aceleração, isso é, o tempo do desaparecimento. A modernidade técnica nasceu por causa da contingência histórica na Europa. Os ingleses foram disciplinados precocemente por ela e, por causa desse disciplinamento, num doloroso processo descrito por Norbert Elias e Thompson, esperam hoje enfileirados o próximo ônibus. O dispositivo técnico desdobrou primeiro na Europa, mais precisamente na Inglaterra, França e Alemanha, as suas forças revolucionárias. Quem queria negar isso? Não obstante, leva o caráter utópico da modernidade técnica cada vez mais a um deslocamento da sua dinâmica inicial. Há muito, uma ex-colônia da Inglaterra dá as cartas na política mundial, e há muito mostram países como o Japão que o racionalismo ocidental não precisa propriamente o Ocidente para vigorar. O dispositivo técnico não é uma criação ou invenção europeia.
apesar do fato que foram europeus que fizeram com ele as suas primeiras experiências, desencadeando assim um processo de mudanças com dimensões globais. Não, o próprio dispositivo técnico tende à universalização por causa do seu caráter homogeneizador e acelerador. Os conquistadores, colonizadores, imperialistas, capitalistas, etc., somente emprestaram suas fisionomias a uma dinâmica presente neste dispositivo. Combater eles, assim dizer, pessoalmente, é uma luta que levou, na maioria dos casos, a uma aceleração dos processos de modernização técnica e não à realização de uma alternativa histórica. A oposição moderna ao dispositivo técnico levou sempre à sua imitação. Frequentemente chamamos esse processo de desenvolvimento. 14. Virtualização. Com a virtualização, chega o dispositivo técnico a um dos extremos das suas possibilidades. O virtual é algo bastante real, como os bancos virtuais, por exemplo, mostram. Não obstante, a virtualização transcende essa realidade e mescla com algo que conhecemos até agora somente do mundo da fantasia. A realidade fantasiosa parece até superar o paradigma da materialização inerente ao dispositivo técnico, pois ela é permeada pela imaterialidade de algo não realmente existente. Contudo, esgotado o padrão de possibilidades do virtual, encaramos mais tarde, querendo ou não, aquilo que a virtualização somente transforma, mas não consegue anular, isso é, a realidade. Assim, a guerra eletrônica transforma os atiradores em jogadores, pois, no lugar onde a bala perfura o corpo humano, rasga o véu do virtual e sente-se a dor da morte violenta chegar. 15. Emergência. Ações conjuntas leva a outros resultados do que interpretá-la a partir das intenções dos seus atores. Podemos até perguntar se faz muito sentido julgar toda uma época a partir da sua autocompreensão e seus objetivos declarados. Ainda é cedo, mas condensando os dados sobre diversos problemas ambientais e epidemiológicos e cruzando essas informações com os arsenais de armas biológicas, químicas e nucleares, surge sem grandes esforços a impressão que o objetivo não declarado da modernidade técnica é o seu próprio desaparecimento. Contra essa perspectiva, levanta-se o otimismo da vida que repulsa cenários que contradizem seus próprios interesses. E também, o dispositivo técnico não é tão monolítico como o cenário catastrófico pressupõe. A técnica moderna tem uma relação ambígua, no mínimo ambígua, com o futuro e não revela de antemão seus percursos. Não obstante, estamos frente, ou melhor, no meio de um evento histórico que revela o caráter emergencial do dispositivo técnico. A palavra emergência empregamos aqui no seu sentido duplo. Primeiro, do emergir de algo novo, algo que promete, se não a salvação, no mínimo novidades, e esse emergir rompe com estruturas velhas e conhecidas, acompanha-o, exige pensar na altura. E segundo, essa emergência da modernidade técnica é cheia de imponderações, riscos em sentido amplo, e requer a solução de inúmeros problemas com urgência. Entre uma emergência e a outra, vivemos e pensamos e não temos escolha. O dispositivo técnico acelera o caráter contingente do mundo moderno e obriga os modernos, que somos nós, a fazer escolhas entre as múltiplas possibilidades. E, finalmente, o aberto. A técnica moderna acessa, nos mais variados processos de desocultamento, o ser e explora tanto o seu modo de ser ordenado como toca naquilo que Heidegger chamou o aberto. A aproximação técnica ao aberto amplia tanto os riscos técnicos como dificulta a contemplação não técnica do ser e seu fundamento sem fundamento. Depois da implosão da metafísica,
e, consequentemente, de utopias de cunho político, resta somente um caminho, o caminho da técnica. Esse caminho é somente um caminho e não uma finalidade. Nele abrem-se novas perspectivas que colocam as antigas indagações metafísicas em outros patamares, retomando-as sem respondê-las. Obrigado.